Governador Valadares. Algumas vezes já tive a oportunidade de abrir a palavra de Deus com vocês nesses últimos anos, e nesse final de semana, é um final de semana festivo, de celebração. Ele se torna o epicentro das atividades da igreja em toda a União Sudeste Brasileira, pela assembleia que nós teremos em testemunhos, em reconhecimento do poder de Deus, e para nós projetarmos os trabalhos da igreja aqui na Mineira Leste para os próximos 4 anos. Líderes da igreja em todo o leste de Minas estarão vindo para essa região, para essa cidade, durante todo o dia de amanhã. A igreja representativa estará em reuniões, e nós temos vários líderes da União Sudeste Brasileira e que coordenam e representam os adventistas do sétimo dia, seus irmãos e irmãs em Jesus, não somente no estado de Minas, mas no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, para poderem participar dessa celebração e dessa assembleia também administrativa. Obrigado, pastor Julimar, pastor Raissam, pela honra e pela alegria de poder estar com vocês aqui no sábado pela manhã, e nesse momento especial, onde nós paramos um pouquinho para olhar o ano de 2025, ver aquilo que Deus tem feito em nossa vida e renovarmos o nosso propósito, a nossa dependência e o nosso reconhecimento pela graça e pelos méritos de Cristo Jesus em nossa vida, através dos emblemas de que estamos participando. Eu quero convidá-lo a ir à palavra de Deus. E eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no Salmo 105. E eu quero ler com vocês os primeiros 11 versos. São versos especiais de reconhecimento da bênção e da graça do nosso Deus em nossa vida, como texto em que iniciamos o estudo da palavra do Senhor nesse momento. Podem colocar na tela, se assim puderem, a mensagem que está aí separada, Salmo 105, os primeiros 11 versos, de 1 a 11, a palavra de Deus, ela diz assim: deem graças ao Senhor e invoquem o seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito, cantem a ele, louvem-no, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua face, lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou, ó descendentes de Abraão, o seu servo, ó filhos de Jacó, os seus escolhidos. Ele é o Senhor, o nosso Deus, as suas ordenanças estão em toda a terra. Ele se lembra para sempre da sua aliança, da palavra que ordenou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque. Ele o confirmou como estatuto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você, a mim e a você, a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. Quem gosta de festa aqui, deixa eu ver as mãos. O brasileiro gosta de festa. Todas as festas e celebrações, elas devem ser impulsionadas por algum motivo significativo. Em realidade, se é uma festa tradicional, normalmente faz parte dela algum símbolo, algum ícone que conecta a essa festa. Por exemplo, se nós estamos com a família reunida no Natal, faz parte dela algo muito especial. A ceia, todos nos preparamos para estarmos com a ceia, com a família reunida. Outro exemplo, na cultura brasileira, toda festa de aniversário não pode faltar o quê? Bolo. Vocês só pensam em comida, hein? Eu falei da ceia, não pode faltar o bolo de aniversário, as velhinhas. Em uma festa de aniversário, o que não pode faltar mais? Me ajudem. O quê? O presente. Tem que ter presente.
faz parte da cultura. Nós recebemos e damos presentes em carinho, em gratidão, em reconhecimento. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Não levanta a mão, por favor. Só fazer uma pergunta a você. Você já foi a alguma festa de aniversário sem ter um presente para dar? Não levanta a mão, por favor. Aproveitou de toda a festa, dos comes e bebes, sem ao menos deixar uma lembrancinha de gratidão e carinho pelo protagonista da festa? Entrou de mansinho, aproveitou tudo, curtiu muito, encheu a barriguinha e foi embora? Não levanta a mão. Se você já fez isso, você fez por algum desses 3 motivos. O primeiro deles, a festa, na verdade, não era bem uma festa, era uma simples comemoração, não evocava a necessidade da compra de um presente. Ou é que você foi de bicão mesmo, ninguém estava esperando você na festa, nem você estava imaginando que iria na festa, mas encalhou, deu certo, os amigos estavam indo e você esteve ali presente. Ou o terceiro motivo, talvez você não era tão íntimo do protagonista da festa, ou eles não eram tão importantes para você, ou ele não era tão importante para você, ao ponto de você ter que se planejar para poder comprar um presente. Você sabia que nos tempos bíblicos, todo o povo de Israel era convocado para algumas festas anuais de gratidão, de reconhecimento, de louvor a Deus? E ninguém podia aparecer de mãos vazias. Você sabia disso? Ninguém podia aparecer com as mãos limpas. Não. Veja, a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, no capítulo 16, os versos 16 e 17, exatamente assim: 3 vezes por ano, todos os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Olha o que diz a Bíblia: nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Vejam, amigos, a festa dos pães asmos era uma festa judaica ligada à Páscoa, e ela comemorava a libertação do povo de Deus, ali a saída apressada deles, ali do Egito, aonde era o lugar onde eles não pertenciam, não era a terra deles, não era onde Deus queria que eles estivessem. Essa festa, ela lembrava de que Deus os havia resgatado pelo seu sangue. Ele um dia pagaria o preço da sua libertação. Além disso, a festa das semanas era uma celebração de gratidão, de agradecimento a Deus pela colheita que era realizada 50 dias após a Páscoa. Ali era um momento de reconhecimento, porque Deus havia dado o fruto da terra, Deus havia cuidado de todas as coisas. E a terceira festa era a festa dos tabernáculos, ou das cabanas. Era uma festa que lembrava os anos em que eles estavam passando, ou que haviam passado no deserto, e que ali Deus havia dado todo o sustento. Deus havia fornecido água a eles, Deus havia fornecido maná, Deus havia fornecido a nuvem que os cuidava durante o sol castigante durante o dia. Deus também os cuidava à noite com a nuvem de fogo. Deus havia cuidado deles durante todos aqueles anos. Todas essas festas estavam conectadas à gratidão, pela libertação, pelo resgate, pelo cuidado e pelo zelo do Senhor. E quando eram peregrinos no deserto, a gente percebe aqui de que gratidão, quando nós compreendemos aquilo que Deus tem feito, por favor, não está funcionando aqui, você pode passar. Isso, quando nós vemos aqui aquilo que Deus faz,
A gente percebe aqui que gratidão, do ponto de vista divino, vai muito além do que um simples muito obrigado e um tapinha nas costas. Gratidão, do ponto de vista divino, está associado a uma reação clara, visível e tangível. É a alegria e o reconhecimento, ele é de tal maneira que eu sou impulsionado a agir. Eu sou impulsionado a tomar decisões. As pessoas veem claramente, a palavra linka gratidão à ação de graças. A palavra não pode estar desconectada. Gratidão me impulsiona a eu fazer algo em nome do Senhor. É por isso que quando nós vamos à Bíblia, a palavra de Deus, ela conecta tão fortemente, em muitas vezes, a palavra gratidão com ação de graças, como por exemplo no Salmo 95, a Bíblia diz, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Eu pergunto a você, quando você olha 2025, está faltando um mês para terminar o ano, parece que quanto mais velho a gente fica, os anos parecem ser mais rápidos, não? Essa é a minha percepção. Ao olhar o ano de 2025, você teria reais motivos para agradecer ao Senhor? Você teria reais motivos para poder agradecer ao Senhor? Sem dúvida. Eu posso dizer, seria impossível enumerá-los. Eu estou seguro de que você também. A palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Certa vez eu li uma lista de um cristão otimista, sincero e agradecido. E me chamou a atenção essa lista. Ele dizia assim, eu agradeço a Deus pelas broncas do chefe, porque isso significa que eu estou empregado. Eu agradeço a Deus pela bagunça que restou lá na minha casa depois da festa, porque isso significa que eu tive rodeado de amigos. Eu agradeço a Deus pela goteira que eu tenho no teto da minha casa, que eu tenho que consertar, porque isso significa que eu tenho um cantinho para poder morar. Eu agradeço a Deus pela senhora desafinada que canta fortemente atrás de mim, todo dia que eu estou na igreja, porque isso significa que eu tenho ouvidos para ouvir. Eu agradeço a Deus pelo relógio despertador que eu tenho que desligar toda manhã e que insiste em me atormentar. Porque isso significa que eu tenho vida, vida que foi renovada pelo Senhor também nesse dia. Um coração grandemente e genuinamente agradecido quer marcar momentos assim para sempre. Eu pergunto a você, alguma vez você esteve tão feliz, tão agradecido, você foi tão marcado de que você queria comprar um presente especial para alguém, para poder surpreendê-lo? Alguém que você tem muito carinho, alguém que você ficou tão grato que você queria marcar com um presente especial? Eu nunca me esqueço do primeiro presente do Dia dos Namorados que eu dei para hoje minha esposa. Nós namorávamos, eu e ela estudávamos lá no NASP, em Engenheiro Coelho, há muitos anos atrás. E eu me lembro que eu comprei uma calça de uma marca famosa, não custou barato, e eu pensei que eu estava abafando, e eu dei para ela no Dia dos Namorados. O problema é que eu nunca vi ela usando a calça que eu dei para ela de presente, sabe? A intenção foi muito boa, mas o presente não era bem o gosto dela, não era aquilo que ela mais gostava, não era do que ela pensava. A iniciativa foi perfeita. E sabe, eu quero dizer para você, se você fosse hoje na festa de aniversário de Jesus, o que você poderia dar ao Senhor? Se você fosse na festa de aniversário de Jesus, o que você poderia dar que lhe cairia muito bem, que lhe surpreenderia, de que ele ficaria impactado? Veja, em primeiro lugar, nada que nós podemos fazer vai surpreender ao Senhor. O Senhor não tem falta de nada. Aliás, Ele não abençoa você esperando nada em troca, Ele abençoa você porque Ele ama você.
Ele é apaixonado por você. Você é obra-prima dele nesse mundo. Ele abençoa você porque ele quer lhe ver feliz, cuidado, zelado, abraçado. Ele abençoa você porque ele quer que você veja o amor e o carinho dele na sua vida. Veja, mas você sabe de que Jesus nos disse qual é o maior presente que ele gosta de receber? Você sabia disso? A Bíblia diz de que o maior presente, a Bíblia nos dá a dica, o melhor presente de todos, de que Jesus aprecia receber de todos nós. A Bíblia diz isso lá em Mateus, no capítulo 25, a Bíblia diz assim, porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Eu necessitei de roupas e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. E quando eu estive preso, vocês me visitaram. E o rei responderá, digo a verdade, quando vocês fizeram a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Se você parar para poder pensar em 2025, hoje, quando nós renovamos o nosso reconhecimento ao Senhor e o nosso compromisso com Ele, o maior presente de que Jesus ama receber são vidas abraçadas, vidas amadas, vidas cuidadas, vidas erguidas, vidas transformadas, vidas impactadas pela sua presença no Senhor. Vidas que possam ver na nossa vida a presença de Cristo Jesus. Vidas que possam ser inspiradas no seu testemunho, no seu louvor, na sua alegria. Porque apesar de nós estarmos em um mundo imperfeito, a nossa esperança está num mundo por vir e perfeito de que o Senhor nos dá. Esse é um tremendo testemunho. Sabe, vidas a Cristo Jesus. Esse é o maior presente de que nós podemos entregar a Ele. E por mais, amigos, que alguns possam ser esquecidos pela sociedade, alguns que talvez possam não tanto ser valorizados pela sociedade, eu quero dizer a você, elas valem o sangue precioso e derramado de Cristo Jesus. Valem mais que o mundo, valem tudo. E por isso tem elas um tremendo valor para todos nós. Eu não vou ler todo o texto, mas a serva de Deus, ela fala de que a fé pura e verdadeira é praticada exatamente no cuidado e no exemplo, no carinho destes que são menos afortunados. E por gratidão ao Senhor, que um dia fomos alcançados pela graça dEle, nós deveríamos sentir um débito de amor para com Ele, dentro do cuidado e do zelo daqueles que necessitam, que estão ao nosso redor e que são menos afortunados que nós. Eu espero de que o nosso relacionamento com o Senhor seja tão genuíno e tão forte, de que o mundo possa ver esse mais forte, poderoso e testemunho de que nós temos a dar. Certo dia, um casal foi a um terapeuta familiar. Eles passavam dificuldades no seu relacionamento, no seu casamento. E o terapeuta, junto com o assistente, ele preferiu escutar os dois em separado. E quando foi escutar, em primeiro momento, o marido começou a enumerar os defeitos da esposa. E ele começou a dizer os erros dela, a maneira como ela agia. E o terapeuta foi concordando com tudo. E ele foi dizendo todos os defeitos e o problema do casamento era ela. E eles estavam assim por culpa dela. E o terapeuta foi concordando e dizendo, você está certo. Eu concordo com você, é isso mesmo. Você está completamente certo. E terminou a entrevista com ele. Ele saiu e entrou a mulher. E pensem vocês o que a mulher fez. Começou a enumerar os defeitos do esposo, que a culpa era dele. O defeito era dele. As dificuldades do casamento eram todos dele. E eles estavam naquela situação por culpa dele. E ele foi concordando tudo com ela. E ele foi dizendo, a senhora está certa. É isso mesmo. A senhora está completamente, absolutamente certa. E quando terminou a entrevista, ele recebeu o dinheiro dos dois, despediu dos dois, eles foram para casa. E do lado do terapeuta assistente ficou com uma interrogação na cabeça. Ela olhou para o terapeuta e disse assim, senhor, eu estou com uma dúvida aqui, eu fiquei impressionada com o que aconteceu aqui.
Eu não sei se alguma técnica de aconselhamento de casais, mas o homem veio aqui e disse que a culpa era toda dela, o senhor disse que ele estava certo. Aí a mulher veio, falou que a culpa era toda dele, o senhor disse que ela estava certa. Isso é alguma técnica? E o terapeuta disse, que técnica nenhuma, eu só queria o dinheiro dele, queria ver que eles ficassem felizes e queria que eles fossem embora logo para casa. A assistente ficou louca com isso e disse, o senhor está errado, o senhor está praticando a sua profissão de forma falsa. E ele olhou para ela e disse, e sabe que você também está certa também nesse momento? Amigos, me permita fazer uma pergunta a você. A consequência prática do nosso compromisso com o Senhor Jesus, a nossa profissão de fé real e verdadeira como testemunho público ao mundo, as pessoas veem claramente de que a nossa profissão de fé, ela é vivida conforme a nossa vida, conforme o que nós dizemos. Veja, esse testemunho é claro para todos que somos do Senhor e praticamos a nossa religião pura e verdadeira de forma clara a todas as pessoas. A Bíblia nos diz assim, em Tiago capítulo 1, verso 27, para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta, ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas desse mundo. A serva de Deus, inclusive, ela reitera que no ministério de Jesus, ele dedicou mais tempo curando os doentes do que pregando sermões. Deixa eu dizer a você, a sua vida pertencendo ao Senhor, vivendo em conformidade com Ele, tendo uma esperança revolucionária nesse mundo, cuidando, zelando, amando as pessoas, ajudando as pessoas nas suas necessidades, deve ser o maior e poderoso testemunho a todas as pessoas de que você é de Cristo Jesus. Esse é o presente que nós podemos dar ao Senhor. Esse é o presente para Cristo, vidas. Eu quero lembrar a todos, nós somos adventistas do sétimo dia. Pela graça do Senhor, um dia você foi alcançado pela palavra de Deus. E como adventistas do sétimo dia, nós temos um propósito claro nesse mundo. Através do nosso testemunho, através da nossa vida, anunciarmos as 3 mensagens angélicas que estão lá em Apocalipse capítulo 14. Nós precisamos alertar ao mundo, esse é o nosso propósito, como um povo separado por Ele. E eu quero lembrar a você, não importa a sua profissão, não importa o lugar onde você esteja, não importa o lugar aonde você vá, adventistas do sétimo dia, sempre, a todo momento, a toda hora, estão em missão. Está claro isso para você? Não importa onde estejamos, não importa o lugar de onde viemos, adventistas do sétimo dia sempre estão em missão, em sua casa, em seu trabalho, nas compras, na praia, nas férias. Eu quero lembrar a todos, o mundo está nos olhando. O mundo está nos olhando. E ao o mundo olhar, lembre-se de que quando Pedro e João subiam ao templo, a Bíblia diz que ali no livro de Atos havia um paralítico que encarava os 2 discípulos, apóstolos de Cristo Jesus, esperando receber deles alguma coisa. Você sabe o que Pedro e João deram a ele? Pedro e João deram a ele o que de maior valor eles tinham na vida. Pedro e João deram para aquele paralítico aquilo que mais era tesouro na vida deles. Pedro e João deram para ele Cristo Jesus. Querida Igreja Central de Governador Valadares, nada, absolutamente nada nesse mundo deveria valer mais para você do que Cristo Jesus na sua vida. Esse é o maior valor que nós podemos dar a todas as pessoas. O maior tesouro que você tem não é aquilo que está no teu banco, ou na garagem da sua casa, ou no documento guardado na gaveta da Escritura.
O maior valor que você tem é Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus ressurreto, Cristo Jesus que vem em breve, porque nós estamos subindo aos céus. Esse é o seu maior tesouro, lembre-se disso. É aquele que veio aqui nesse mundo morrer por você. É aquele que veio nesse mundo dizer a você, não importa quem você foi, não importa quão longe você possa ter alcançado, eu tenho méritos suficientes para poder resgatar a tua vida, para poder transformar tudo novo, para poder resgatar do pó e do monturo, para elevar a mesa dos príncipes e para lhe convidar para você viver comigo pela eternidade nos céus. Esse Jesus que fala hoje ao seu coração. É esse Jesus de que nós temos o maior valor e não podemos esquecer de que somos dele, que pertencemos a ele pela criação e pela redenção. Tudo que fazemos nesse mundo deveria ser por Cristo. Tudo que realizarmos nesse mundo deveria ter como base Cristo Jesus. Eu quero, junto com você, lembrar de que hoje nós nos deveríamos levantar com toda a autoridade perante todas as pessoas, e depois de reconhecermos a dádiva, o cuidado, o zelo de Deus, a vinda dele nesse mundo, a morte dele por mim e por você, nós deveríamos nos levantar perante o mundo para poder dizer de que para nós, assim como Paulo disse, para nós o viver é Cristo Jesus. Nada vale mais do que Cristo. Nada mais vale do que Ele. E sabem, em 2007, foi feita uma experiência no metrô de Nova York. Um famoso violinista chamado Joshua Bell, um dos melhores violinistas do mundo, ele fez um experimento. Ele vestiu roupa simples, ele levou o seu violino Stradivarius, que valia quase 20 milhões de reais, 3,5 milhões de dólares, esse instrumento que você está vendo, ele tocando. E ele começou a tocar numa das estações ali de Washington. Durante 43 minutos, ele tocou peças de Bach, e com perfeição celestial, mais de 1.000 pessoas passaram por ele, sem dar muita atenção ao que estava diante dos olhos dele. Durante esses 43 minutos, dessas 1.000 pessoas, pelo menos que passaram por ele, apenas 7 pessoas pararam por um pouquinho mais de 1 minuto. Uma delas foi uma criança tentando puxar a mãe para poder ver, mas a mãe puxou de maneira mais forte, elas tinham que ir. Ninguém, absolutamente ninguém, reconheceu o artista que dias antes havia lotado um teatro com ingressos de que, atualizado para os dias de hoje, valiam mais de R$1.000 para poder vê-lo tocar. Eu quero dizer a você que muitas pessoas sinceras aqui ao nosso redor, elas não estão reconhecendo o que está diante dos olhos delas. Eu quero lembrar a você de que as escamas que caíram dos olhos de Saulo, agora transformado por Paulo, era um símbolo daquilo que ele não conseguia ver com seus próprios olhos, de que ele estava perseguindo ao próprio Filho de Deus, Cristo Jesus. Eu pergunto a você, os seus olhos estão abertos e fitos no céu? É o céu o teu maior propósito? É o céu o seu maior propósito de vida? As pessoas veem de que a sua vida, as suas iniciativas, tudo que você faz está voltado para o céu e para a vinda do Senhor Jesus? Eu quero desafiar você, em profunda gratidão, nesse dia, onde nós renovamos o nosso compromisso, onde nós reconhecemos que somos dele, por ele vivemos, é por ele que nós testemunhamos, é por ele que nos abnegamos, é pela graça e pelos méritos dele.
Eu quero lembrar a você, você é um enviado do Senhor Jesus nesse mundo, para fazer as pessoas olharem para cima. Se você estiver na rua andando com o governador Valadares, e você ver pessoas olhando para cima, o que você faz também? A gente olha para cima. Isso é comum. Se você para e vê pessoas olhando para cima, você vai parar e também olhar para cima. Que todos aqui nessa cidade vejam de que os adventistas do 7º dia da Igreja Central estão olhando para cima, porque estão esperando Cristo Jesus. Porque é para lá que nós vamos. Ao nós participarmos desses emblemas, e ao reconhecermos que somos dele, renovados nele e pela graça dele, saia daqui hoje e faça todas as pessoas ao seu redor olharem para cima. Porque em pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Deixa eu orar com você. Bom Pai, nós queremos renovar o nosso compromisso contigo, Senhor, apesar de não sermos merecedores, apesar de sermos pecadores e falhos, somos honrados pela tua graça e pelo propósito que o Senhor nos deu de testemunharmos do teu nome, fazer todas as pessoas saberem de que o maior valor que temos é Cristo Jesus, e por isso nós estamos olhando para cima. É por isso de que nós levamos pessoas a olharem para cima, onde está a nossa real esperança, onde nós ansiamos viver. Portanto, Pai, pelos símbolos que nós estaremos participando nesse momento, por favor, que teu Santo Espírito possa impressionar tão fortemente o nosso coração, que nos rendamos de maneira completa ante a tua graça hoje, nesse dia. E que teu Santo Espírito possa tomar posse de forma completa da nossa vida, de uma tal forma, de que nada nos mova nesse mundo, se não for por Cristo Jesus e pelo retorno dele em breve, iminente a essa terra. Portanto, Pai, olha com carinho o teu povo aqui nessa manhã. Olha com carinho de forma individual a nossa vida. Que a tua graça nos perdoe. Que a tua graça e teu perdão possa renovar tudo que temos e tudo que somos. E ao sairmos dessa igreja hoje, nós saiamos daqui, para que as pessoas possam ver o Jesus muito maior que vive em nós. E prepararmos as pessoas, porque queremos ir logo para casa. Aceita, Senhor, o nosso pedido, aceita a nossa adoração, aceita a nossa gratidão e a nossa entrega aqui a Ti. Oramos em Cristo Jesus e todos dizemos amém. Amém.